Fala pessoal, tudo bem com vocês? Já deixa o like nesse vídeo para fortalecer o canal. Estamos resolvendo uma questão hoje da Unifor, uma questão de física. Eu sou o professor Felipe Luz. Bora para a questão. Então, em 1923, o Prêmio Nobel da Física foi dado ao físico norte-americano Robert Millikan por sua descoberta do valor da carga fundamental. Lembrando que no começo de uma questão, você sempre tem um texto, né? Que nem sempre lhe é útil. O interessante é você começar uma questão sempre aqui, né? No que a gente chama de comando da questão. Então, qual que é o comando dessa questão? Ó? Qual seria aproximadamente o número de elétrons de uma gota cuja massa é 1,1 vezes 10 a menos 14 kg, que está em equilíbrio em um campo elétrico de 1,68 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Então, ele está me dando aqui o valor de um campo elétrico. Vamos anotar esse campo elétrico aqui, ó. 1,8 vezes 10 à quinta. E ele está me dando aqui também o valor da massa dessa gota. Tudo bem? Eu já deixei o enunciado bem pequenininho para eu poder usar mais o quadro aqui. Então a gente vai desenhar essa gota. Eu vou pegar um tom mais azul aqui. Então vou desenhar aqui essa gota. Nossa, que gota feia, né? Vamos fazer um sistema mais bonito aqui. Não vai dar, né? Não vai ficar muito bom, mas seria algo assim. Essa é a nossa gota. Tá? E essa gota, ela é puxada para baixo por uma coisa que você conhece muito bem, que é aquilo que a gente chama de gravidade, né? E aí ela tem uma força aqui para baixo, chamada de força-peso, que é justamente a interação da massa que ela tem com a gravidade da Terra, tá? E como a massa foi fornecida, a massa está aqui, nós podemos pegar esse valor de 1,1 vezes 10 a menos 14 e só multiplicar pela gravidade da Terra, que para o ensino médio é aproximadamente 10. Então, quando você efetua essa multiplicação, isso aqui ficaria 1,1 vezes 10 a menos 13 newtons. E essa seria a força-peso, seria o valor da força-peso. Então, quando eu coloco aqui força-peso, eu já posso colocar o valor dessa força sendo 1,1 vezes 10 a menos 13. Uma outra informação que é importante é você saber se essa gota está equilibrada ou não. Normalmente, em questões como essa daqui, gente, que fala de uma gota, que tem uma massa, ela vai estar em equilíbrio. Então, o que ele vai querer falar? Olha, a força elétrica está puxando essa gota e está impedindo ela de cair. Ela fica, tipo, flutuando, ela fica em equilíbrio, tá? É exatamente isso que ele vai querer fazer nesse experimento com uma gotícula de óleo carregada. Então, ela está, ó, equilibrada contra a ação da gravidade por causa de um campo elétrico, né? Então, um textinho ali me dava uma informação importante, que era a informação de que ela estava equilibrada. Se ela está equilibrada, quer dizer que a força-peso está puxando ela para baixo, mas existe uma força para cima, ok? Que é uma força elétrica que equilibra esse sistema. Se essa força está equilibrando o sistema, quer dizer que essas forças são iguais, porque para você equilibrar o sistema, a resultante tem que ser igual a zero. E para a resultante ser igual a zero, eu preciso que a força elétrica e a peso se anulem. E elas só vão se anular se elas tiverem o mesmo valor. Então, se a peso tem 1,1 vezes 10 a menos 13, a força elétrica também tem que ter 1,1 vezes 10 a menos 13. Tá? Então, esse valor aqui vai ter que ser igual para ambas as forças. Então, nesse caso, eu posso vir aqui e escrever o seguinte, olha, campo elétrico é igual a força sobre carga. Lembrando que essa força é a força elétrica. E aí, se eu passo a carga para cá multiplicando, a gente pode reescrever isso da seguinte forma. A gente pode dizer que o campo vezes a carga é igual a força elétrica. Tudo bem? Vamos ver o que a questão quer da gente, né? Qual seria aproximadamente o número de elétrons? Para calcular o número de elétrons, a gente usa geralmente essa expressão, Q igual a N vezes E, aonde eu digo que a quantidade de carga ela é o número de partículas que está excedente, seja elétrons sobrando ou faltando, vezes a carga elementar. Então, para que eu consiga aplicar essa expressão, eu preciso achar o valor de Q, que é a quantidade de carga, tá? Então, essa quantidade de carga, ela está aqui. Esse Qzinho que a gente está colocando aqui é o Q, a quantidade de carga. Então, a gente quer calcular esse cara aqui. E olha que interessante, se a força, ela tem que valer ali, a força elétrica, né? 1,1 vezes 10 a menos 13, que é esse valor que a gente tinha já previamente dito aqui em cima,
a gente consegue achar o valor da carga, partindo do princípio que o campo elétrico foi fornecido. Olha o campo elétrico aqui, ó. O campo elétrico é 1,68 vezes 10 a quinta. A gente pode vir aqui e colocar, ó, 1,68 vezes 10 a quinta. Tá? E aí, como eu quero achar a carga, eu vou pegar esse termo que está aqui e vou levar ele para o outro lado da equação. Então, vai ficar aqui que a quantidade de carga é 1,1 vezes 10 a menos 13, dividido por 1,68 vezes 10 a quinta. Portanto, se eu efetuar a divisão desses dois termos, tá, eu consigo achar o valor da quantidade de carga. Então, vamos começar aqui dividindo essas notações científicas, que é mais fácil, né? Você só mantém a base. Então, a base aqui era 10 e subtrai os expoentes. Então, menos 13 com menos 5, né? Menos 13 menos 5, que é uma subtração, vai acabar dando menos 18. E 1,1 dividido por 1,68, gente, isso aqui vai ficar 110% de 68. Então, daria 0, desce mais um 0 aqui. E a gente vai ter que dividir isso daqui, né? Como eu estou simulando aqui um vestibular, eu vou fazer na mão com vocês. Então, que número que eu posso multiplicar ali é 168, né? Vamos tentar por 8. 8 vezes 8 dá 64. 8 vezes 6 dá 48, né? Então, calma aí. 6, 12, 24, 48. É isso mesmo. Estou conferindo aqui que eu estou meio lerdo hoje, gente. E aí 48 com 6 daria ali então 54, sobe 5. 8 vezes 1, 8 com mais 5 é 13. Então ficou 1.344. Tá? Esse seria o valor. Como aqui a gente tem 1.100, não dá para ser 1.344. Então acho que o ideal aqui seria multiplicar por 6. Tá? Então 6 vezes 8 seria 48. 6 vezes 6, 36. 36 com 4 dá 40. Sobe 4. 6 vezes 1, 6. Com mais 1, 10. Então, isso aqui daria 1.008. Tá? E aí, se eu subtrair esses dois termos, a gente vai ter 92 sobrando aqui. Então, isso aqui dá 0,6 alguma coisa, né? Já sabe disso, mas vamos colocar mais uma casa depois da vírgula. Para isso, só descer um 0. Então, eu acho que dá para tirar desse valor aqui 168. Né? Para ver se a gente chega... A gente chega não, a gente vai chegar num valor mais próximo aqui, né? 8 menos 8 dá 0, isso aqui dá 10, empresta 1, fica 9, aqui dá 10. 10 para 6 dá 4, e 9 para 1 dá 8, então dá 840. Então, se eu multiplicar 168 por 5, eu vou ter 840. E aí, daqui para frente, eu não quero saber mais, eu vou manter só duas casas depois da vírgula. Então, vai ser 0,65 a minha divisão. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar 0,65 vezes 10 a menos 18. Esse é o valor da carga. Show de bola. Lembrando que carga é igual a N vezes E. Então, nós vamos substituir esse valor aqui na carga. E eu vou ter que 0,65 vezes 10 a menos 18 é igual a N, ou seja, o número de elétrons, que é o que eu quero descobrir nesse exercício, vezes a carga elementar, que o exercício me forneceu aqui, ó, carga do elétron 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a gente vai colocar aqui 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Beleza. Então, aqui eu poderia andar mais uma vírgula e escrever isso como 6,5 vezes 10 a menos 19, que isso já seria interessante no aspecto de que eu consigo só mandar de vala, né, cortar esse 10 a 19, 10 a menos 19 com 10 a menos 19, né, um com o outro aqui. E aí, para mim achar o valor de N, eu vou pegar esse 1,6 e vou mandar ele para lá. Então, eu vou ter aqui, ó, 6,5 dividido por 1,6 é igual a N, certo? Então, dividindo esses dois números, 6,5 dividido por 1,6, e é por isso que eu deixo usar a calculadora geralmente nas minhas aulas de física, porque aparece bastante conta com vírgula, né, gente? Só que toma um tempo lascado da gente. Então, aqui eu vou fazer 4 vezes 16, daria 4 vezes 16 é 32, 64. Então, aqui vai sobrar um umzinho, né? Coloca uma vírgula, desce um zero. Dá 4. 4 alguma coisa, né? Então, aproximadamente 4. Opa. Então, a divisão daria algo aproximado de 4. Então, vou dizer que o número de elétrons aqui é algo aproximado de 4 elétrons
Esse seria o valor que nós estávamos buscando. Então, a alternativa correta seria aqui a letra D, 4 elétrons. Então, tá aí a questãozinha resolvida, né? Uma questãozinha aí da Unifor, ó. Né? Então, questãozinha bonitinha da Unifor, né? Era uma questão que tomava um pouco do seu tempo, devido aos números terem muitos decimais, né? Para você fazer divisão, multiplicação. Mas não se tratava de uma questão difícil. Era uma questão também de nível médio, tá? Então não era uma questão simplória, não era uma questão fácil, mas também não era uma questão difícil, ela fica aí categorizada como uma questão de nível médio. Se você curtiu, estava buscando a resposta desse vídeo, você não é inscrito aqui, inscreva nesse canal, deixa um like aí, fortalece o trabalho de professor. A gente não ganha quase nada com esse canal, então ajuda a gente a monetizar isso e conseguir também, quem sabe aí um dia estar produzindo só vídeos para o YouTube. Ou não, né? Sala de aula nunca vou abandonar. Tamo junto, até o próximo vídeo.